Bora lá, galerinha. O Complexos, The Backrooms de Kane Pixels, do canal do Pombo Atômico. Vocês que assistiram naquele meu vídeo sobre The Oldest View, que eu trouxe aqui do Pombo Atômico no canal, me pediram bastante para reagir às Backrooms aqui no canal do Pombo Atômico. E eu achei essa playlist no canal dele aqui, esses 3 vídeos que tem sobre esse The Backrooms de Kane Pixels. Eu acho que é esse mesmo. Se não for, deixem nos comentários aí que eu posso estar trazendo outro vídeo de Backrooms. Mas eu acredito que seja esse mesmo. Ah, assim, eu tenho um conhecimento, por assim dizer, de backrooms, né? Eu já joguei um jogo lá, aquele Inside the Backrooms, eu acho que é um que você joga com os amigos, tem que explorar as backrooms e tal. E basicamente é isso. E sei que é aquele espaço lá que as pessoas caem aleatório e tal. Ou seja, eu sei o básico. Eu acredito que isso aqui vai ter uma história um pouquinho mais, assim, mais detalhada e tal, porque não vai ser só contando o que é uma backroom, né? Vai ter realmente uma história. Enfim, gente, se puderem, vão deixando like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite, tá bom? O link do vídeo original tá aqui na descrição. Passe lá, deixa o like, se inscreva e, se possível, considere se tornar membro do canal, que tá me ajudando demais, tá bom? Vídeos do Pombo Atômico são sempre maravilhosos, vocês sabem, eu adoro o canal dele, é um dos meus canais favoritos. E... Enfim, gente, vambora, vamos ver esse vídeo. Eu ia falar mais uma coisa, mas eu me esqueci. Bora. Eita, a música já Ok, é... antes de qualquer coisa, a gente Opa. precisa entender um pouquinho do Ah, que é. Deixem nos comentários se vocês gostaram do vídeo, tá, gente? É um bom termômetro pra mim sempre. Daí eu trago as outras duas partes, tá bom? se tratam essas backrooms no geral, e não tem nada melhor para fazer isso do que dar uma analisada em cada um dos vários detalhes que compõem toda essa maluquice de universo. Começando por um conhecimento Hum. básico do que ela se trata, Ok. obviamente. Isso é o que a De gente forma provavelmente já bem sabe. resumida, as backrooms ou bastidores são áreas criadas a partir de Bastidores, né? anomalias espaciais. E é importante se ter em mente que anomalia Eu sempre esqueço que a palavra Anomalia bastidores, né? espacial é um conceito pseudocientífico, o que significa que é algo que, primeiro, não existe na vida real e que, segundo, é tecnicamente impraticável de se ocorrer com as atuais leis da física. Afinal de É, contas, a ok. ideia básica desse Mas tipo é uma parada meio de mística, né? anomalia considera que ela ocorre de forma natural, ou seja, de que ela ocorre sem que seja necessária a ação de um ser humaninho. E é melhor tu ir Hum. logo se acostumando, porque os conceitos complexos de engenharia e física não vão parar por aqui. Só nesse ponto a gente já encontra a nossa primeira dose de complexidade na própria Aqui. existência desses espaços, já que além deles serem consideradas uma região fora da realidade, para alguém conseguir entrar é preciso que essa pessoa Oh. literalmente atravesse a superfície da É realidade. tipo como se fosse uma outra espécie de outra dimensão, ou uma dimensão, uma terras intermédias, assim, igual na The Ring, é uma terra, é tipo um universo meio que, tipo, que tá no meio de outro, tipo assim, entendeu? Por isso que é um bastidor, é uma parada assim, entendeu? Eu não sei se consegui passar o que eu quero dizer. Como se É fosse um uma... noclip de videogame, tá ligado? Noclip, quando um É, boneco de um jogo cai no literalmente limbo, né? Tipo isso, né? atravessa um obstáculo. É É uma basicamente boa isso. analogia. Aliás, existem até alguns vídeos de pessoas fazendo isso na vida real, entre várias aspas. Porém, a questão é que não é tão fácil quanto Deus, parece. tô Pra falar a fora, cara, tô verdade, entrar fora, nas não quero backrooms cair não, depende mano. completamente de Tô, tô, sorte, tô, tô ou aqui em azar, casa bem de dependendo do boa. ponto de vista. Azar, né? Mas, Tá apesar de louco? que nós Sorte o humanos não caramba. possamos controlar a realidade em si, existem sim alguns fatores que podem aumentar as tuas chances de acabar tropeçando no manto superficial da nossa dimensão e cair direto no colo do Cara, capeta invertido. eu acho muito irado o conceito de backwards. Se vocês. É uma parada que começou assim, meio do nada, foi se tornando popular e tudo mais. Mas não deixou de ser legal, eu acho muito legal. Tem coisas que ficam populares e começam a ficar meio zoadas e tal, mas o backwards eu sempre achei legal o conceito e tal, e eu acho que continua muito interessante, uma parada bem legal. Foi criada na Então vai logo internet, né? anotando aí algumas dicas para quem adora ficar perdido em labirintos Hum. infinitos e ser perseguido por criaturas dimensionais com biologia além do conhecimento humano considerado lógico pela nossa espécie. A mais Não óbvia me delas é parece muito encontrar uma legal, hein? entrada. Essas entradas podem ser encontradas em paredes de tom escuro que não projetam sombras, portas que levam a destinos desconhecidos e áreas que geram desconforto e desânimo. Essa última é bem Resumo, não entre onde você não genérica, conhece, mas né? tudo bem. Eu acho que vocês já pegaram o espírito da Sim, coisa. sim. Encontrar essas ditas entradas é algo que exige um mínimo de esforço, até porque nós estamos falando de anomalias na Uou. realidade que permitem que um indivíduo cruze para outra dimensão. Então, se o Ah, teu plano é se caiu. aventurar nesse lugar maluco e nem um pouco Pô, perigoso, se é tu bom vê uma parada flicando assim, ó, que nem no meu PC que começa a flicar, o que eu faço daí, né, mano? Não tem como o que mais fazer. Eu vou cair de todo jeito, né? O jeito, sei lá, me segurar em alguma coisa, não sei se vai tu ter funcionar. noção de que o gerador de números aleatórios do universo precisa estar 100% a fim de te ferrar.
Sem contar que É um azar passeio mesmo, pelos é níveis azar. não vai ser uma atração muito divertida. Isso eu posso te Tem como fugir de lá? Eu não sei se tem, dar né, mano? certeza. E por falar em níveis, vamos obviamente começar pelo zero. Nossa. O nível zero é a Será que ele vai contar aqui? Se alguém souber, mano, eu acredito que não, que vai ser mais uma história e tal. Se alguém souber, um vídeo aí contando, tipo, não sei se tem um vídeo de todos aí, porque eu acho que deve ter muitos, né? Mas contando, tipo, cada nível, assim, seria bem legal de trazer pro canal, primeira né? área que todo explorador Seria bem chega a cair na divertido. Eu gosto desse pegadinha tipo da de vídeo, que realidade. são vários tópicos, né? E aqui é onde a gente encontra as características mais populares dessa anomalia. O nível zero é Acho que eu literalmente muito faço bom parecido react desse tipo de com coisa. os corredores e salas de Ah, um é depósito o... abandonado com papel de parede amarelado. Essa é a área de mais fácil acesso justamente porque Parece um pouco o jogo que eu joguei, mas é porque todos os jogos de background são meio iguais, né? Mas se eu trata acho que não, é apenas que da lá o gráfico não é superfície tão dessa bonito igual dimensão esse, o gráfico é estranha, mais tanto bonito. que ela é chamada também de lobby ou É, entrada. sei. Nesse nível, as Não, não é luzes não. vibram uma certa frequência e essa Não, vibração não é. aparentemente não se trata de um som mecânico, mas sim uma reação física da própria luz que sai das lâmpadas. No entanto, assim como muitas coisas que giram em torno das Caraca, ó. backrooms, a real origem dessa vibração não é conhecida, sendo considerada apenas resultado da relação não linear do espaço. É, o E bagulho é eu um bug, imagino é que tipo deva um ser um bug, né, pouquinho mano? É uma parada complicado meio de que não deveria entender, existir principalmente assim, porque né, a gente cara? está lidando com um espaço que não está condicionado às leis da física que a É, gente então, conhece, e muitos dos efeitos que podem ser observados ou são muito perigosos para serem testados, ou são impossíveis de compreender. E isso, infelizmente, é um prato cheio a para a pergunta é comunidade por encher que que ele tem essa aparência, né? Qual, tipo esse assim, qual universo seria a de conceitos explicação malucos que não fazem sentido e pra que isso, possuem né? a única É função de interessante se complicar de alguém forma fizesse. desnecessária o conceito geral desse universo. Mas quem sou eu para reclamar? De Ok. todo modo, a partir do momento que tu coloca tuas patas no chão misteriosamente molhado dessa dimensão infinita, é bom que tu Uou, esteja preparado para tá me dando enfrentar todo tipo de um bug. obstáculo que Ai, vão te impedir de encontrar uma então, saída, principalmente a própria estrutura do local que conta com mais de 1.200 níveis a serem explorados que podem. uou. 1200, eu acho que não tem nenhum vídeo mostrando todos os níveis. Mas se souberem algum vídeo aí que tem, tipo, os 50 primeiros levels da Backrooms, tá ligado? Variar de Daria pra labirintos trazer. infinitos, de Ou corredores que se menos até. entrelaçam como um emaranhado de 10, linhas, tá ou ligado? até mesmo cidades colossais que se parecem muito com as que nós vemos no mundo real. Porém, nada disso é Uma mais floresta, interessante que o né? real perigo dessa dimensão. Fliperama. E sim, eu tô falando dos frutos da criatividade Que maluca das isso? pessoas que nunca tocaram na grama do quintal das suas casas, que são as queridas entidades tão numerosas quanto os próprios Bizarro, né? andares. Sendo totalizadas mais de 1.000 entidades oficiais que Uou. são categorizadas em 7 classes diferentes, sendo a classe Caraca, eu não sabia que tinha isso não, zero mano. Tipo englobando assim, sabia que tinha entidade, mas não sabia que tinha as entidades classes que não apresentam ameaça nenhuma, e as de ofensivas. classe 7 sendo criaturas quase mitológicas. E eu Caraca, que sei, é bem doideira. dramático, mas Maneiro, convenhamos que cara. a internet incluiu o próprio Caim como Ah, SCP, então questão de drama a internet sempre caraca, foi campeã. Como porra. Foram longe nessa, hein, agora a mano. gente tem um tempo meio que limitado, aqui eu queria apenas citar algumas das entidades que mais me chamaram a atenção, que no caso são as consideradas enigmáticas. Entre elas existe Desconhecido. aquele que vê tudo, que teoricamente seria o criador das Caraca, o cara Backrooms. Ele transcendeu, possui mano. total controle sobre tudo e Dividete todos nessa Omnia. dimensão. Mas calma que toda essa pose de Deus se torna meio peculiar quando ele é descrito como Caraca. tendo a forma de um relógio computador que Ah, responde alegremente todas as perguntas que forem feitas sobre a sua criação e que não gosta de ser fotografado. Eu porra. não sei se é impressão minha, mas Tu é o criador da parada aí, o fodão, e tu se faz como um computador, cara. Aí é isso me foda, né, parece cara? muito com algo que poderia sair de dentro do universo de Matrix. Mas eu acredito que seja só uma semelhança ou uma coincidência. Aliás, por falar em fotografia, existe outra entidade bem interessante e que eu acredito que muitos de Hum. vocês devem ter pleno conhecimento, que é o cameraman. Essa Não, entidade é não conheço. literalmente Cameraman? responsável por registrar em imagens boa parte dos elementos presentes Ah! nessa Hã? dimensão, independentemente do nível ou do perigo que ele podia estar se expondo. Como Porém, o que é assim? realmente interessante é que ele se trata mais de uma lenda urbana dentro dessa dimensão do que uma presença comum. Aqui, As tipo, fotos teria um cara gravando. Ah, um cara que tirou as fotos que a gente. que ele tira têm muita qualidade para terem Ei, sido tiradas por alguém usando uma câmera fotográfica comum ou um smartphone, mas sim por alguém com que lugar equipamento bizarro, né? fotográfico completo, e o que elimina completamente a possibilidade de ser algum explorador ou vagante comum fazendo esses registros. E a única prova da mínima Esses existência dele espaços dão muito medo mesmo, né? Esses espaços liminares, né, cara? Eles dão realmente muito medo. Eles dão uma vibe, assim, tipo, sei lá, mano, se tu entrar num shopping abandonado, num lugar, assim, num escritório abandonado, sem nada, tá ligado? Deve ser uma sensação muito bizarra, muito esquisita, né? Tá ligado? Sei eles são lá, os mano. rolos de filmes que de vez em quando são Os encontrados tons pelos corredores dos pastéis, né, níveis. cara? É claro que a criação dessa É louco. entidade é apenas uma justificativa meta para que algumas representações visuais dos Caraca, olha níveis isso. sejam consideradas oficiais.
porém é interessante ver que ao menos algumas coisas são criadas para fazer sentido, e eu realmente queria ter mais tempo para poder falar das coisas que Doideira, eu né, cara? particularmente achei mais interessantes quando dava uma olhadinha nos arquivos considerados oficiais pela comunidade. Maneiro. Porém, como eu já disse, o nosso tempo É, é legal, mano. limitado, e eu não pretendo fazer de novo um vídeo de 1 hora que ninguém vai assistir, até porque o real objetivo Eu vou! desse vídeo E meus aqui inscritos. não é explicar o universo das Backrooms, mas sim explicar sobre Kenny The Pixels. Backrooms. Quer dizer, a série que começou o mês passado. Tá, são The vídeos. Backrooms Found Footage é uma série dirigida e criada pelo cineasta Kenny Pixels. Pô, E eu cineasta, digo cineasta caraca. porque esse carinha, mesmo tendo só 16 anos, conseguiu impressionar boa parte da internet depois de demonstrar um talento absurdo Caramba. com técnicas de cinema e construção de suspense Da no hora, seu vídeo nossa, mais famoso o que eu faria com 16 anos, né? O que eu fazia, né, mano? até o momento, que foi o curta que tecnicamente começou a nova onda das Backrooms. Ok. Porém, ele já tinha demonstrado uma enorme habilidade nos vídeos mais antigos, onde ele reimaginava alguns eventos de Attack on Titan como se fossem aqueles filmes da Segunda Guerra, vídeos muito bons por sinal. No entanto, foi pra minha surpresa que quando eu escrevi ao longo e Eu acho que eu já vi esse vídeo, mano, do Attack on Titan na Segunda Guerra, mano. Eu me lembro de ter visto uma parada dessa, cara. torturante roteiro do segundo volume de Mandela Catalog, Esse é o dele, mas eu eu me lembro percebi de ter uma visto. postagem na aba comunidade feito pelo Alex Kister, onde ele divulgava justamente um dos episódios da série, algo que eu particularmente ignorei Sei. solenemente porque eu sou um babaca. Porque não Porém, tinha tanta animação graças assim. à insistência do Sourá, eu decidi dar Não, não era, não, uma acho que não era chance, esse, não. e se eu gostei ou não da experiência vai ser algo que eu vou dizer mais tarde. Porque ok. existem sim coisas interessantes aqui nesses episódios e certamente merecem alguma explicação. Então, sem perder mais tempo, Ok, vamos logo dar vambora. uma olhadinha no que importa. Bora! Legal, The Backrooms. Vambora, gente. Espero que vocês gostem aí. Acho que vai ser bem divertido essa nossa experiência aqui. Assistir um react aqui no Vani Reage é sempre uma experiência, né? Não é só uma A reação, gravação do né, primeiro cara? episódio logo É uma começa com uma experiência que a gente equipe tem meio junto, né, amadora cara? gravando o que parece ser um filme de com terror uma ou máscara de uma macaco paródia ali. parecida. Tudo tranquilo, tudo de boa e papum, Kenny dá aquela clipada maneira e logo vai parar no nível 0, E- obviamente. Cut. That was good. That was Nossa, good, tô guys. gravando um filme Alright, caseiro. that was good. I'm thinking we get a wide angle and then we're done. Alright. Sim, Yeah, tá cool. certo, legal. Like how much further? Like Vou mais little more. longe. Mais um pouquinho. Yeah. Isso. Cara, que merda, né, cara? É uma situação muito bosta. Que é do nada, tá ligado? O cara só deu azar e caiu lá, né? Eu acho doideira. Ele manda realmente muito bem o moleque aí. Porque, caraca, faz total parecer que é um vídeo antigo esse começo, né? Sendo que provavelmente ele só meteu um filtro, tá ligado? Na gravação. Doideira, né? E a roupa, né? Que os caras estavam usando mais. Um estilo mais anos 90, sei lá. 80, 90. Short film by Kane Parson. Esse primeiro shot em específico é bem interessante por ser Caralho. extremamente Cara, como que eles fazem isso, né? Teve um inscrito meu que me mandou aqui como era feito do The Oldest View, mas eu vou ser sincero que eu já me esqueci direito. Qual que era o nome do programa? Tinha um programa lá, né? Que você usa pra fazer essas gravações, parece. Tinha fiel a ouvido falar. muitas das fotografias É muito tiradas nessa impressionante, área, cara, muito das paredes impressionante mesmo, amareladas até as lâmpadas com formato quadrado. O impressionante aqui também é perceber a Doideira enorme demais. sensação claustrofóbica, Ah, você é acho louco, que é assim cara. que se pronuncia, que um ambiente tão extenso pode transmitir. Principalmente nesse momento em que o E é Kenny tudo começa igual, a tudo caminhar no que de escuro, primeira igual, vista né, cara? parece Isso que ser é a foda. borda do nível, o que obviamente não é o caso. Basicamente, o episódio inteiro é focado em observar esse ambiente estranho de forma razoavelmente fiel com a realidade. Então vamos nos tem atentar alguma coisa somente aos olhando elementos ali. que possuem um real valor no contexto geral. A primeira Mano, Deus, cara, eu não sei o que eu faria se com esses bagulho, mano, mas eu acho que, sei lá, mano, não sei se eu suportaria ficar nesse lugar, não, cara. Meu Deus, imagina o psicológico de uma coisa que a pessoa gente como nota que ficaria pode ser preso num lugar considerada desse, mais cara. anormal que o próprio ambiente em si são as estranhas marcações na parede que o Kenny encontra. Marcações. Primeiramente, a gente pode ver algumas setas indicando No uma jogo direção, tem isso também, elas o que indicam, tipo, uma porta, uma parada assim. possivelmente começam a aparecer justamente naquela parede. Afinal de contas, a gravação corta em certo ponto e a gente pode ouvir o Kenny reagir à primeira seta que aparece, aparentemente feita por alguém que passou por aquele caminho anteriormente, dele, né? é claro. Essa pessoa em questão fez essas olhos, indicações com o objetivo de janela. apontar na direção de outra parede, onde algumas coisinhas ainda mais bizarras podem ser observadas. Como, por exemplo, Eu que não sei se dá claramente pra ficar feliz ou triste vendo essas paradas. Você fica com mais cagaço, né? Ver que o cara que tava antes de você já tava ficando loucão aí escrevendo tinha essas um rosto paradas aí, tá desenhado ligado? pela metade, algumas marcas de mãos, Doideira, hein? uma janela e um aviso bem Não se interessante. mova, É possível fique você notar parado. também algumas palavras escritas nas proximidades, porém é Mas quase e aí, impossível ler alguma coisa, já que o Kenny logo dá um zoom maluco que limita muito a nossa visão.
Porém, ainda assim é possível se notar uma coisa bem interessante, já que analisando com cuidado os frames da cena, é possível perceber que existem 3 textos diferentes e escritos com caligrafias razoavelmente diferentes. Começando da esquerda Como se para a 3 direita, pessoas as tivessem letras são passado aí. escritas de forma mais quadrada e alinhada, parecendo um pouco com marcações em traços. Porém, dá para ver que na palavra God, escrita bem ao lado, o padrão das letras se torna mais arredondado, por assim Escadão, dizer. né? Assim como a caligrafia um muda risco. mais uma vez na mensagem dizendo não se mova, fique Tem um parado, pouquinho mais onde as parecida, letras mas pode ser. Talvez 3 pessoas tenham passado pelo mesmo lugar e cada um deixou sua se marca, né, mano? sobrepõem um pouco e com uma marcação mais forte, como se alguém Ok. tivesse escrito com força. Relaxa que Interessante. certamente existe uma explicação plausível quanto a isso, Legal, mas eu legal. pretendo entrar em mais detalhes só daqui a pouco. Por Ok. enquanto, vamos primeiro conhecer Bora. o real motivo desses avisos serem tão desesperados. Uou! 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 Meu Deus, que bicho barulhento, cara. Pode daí, meu irmão. Você tá na... Caraca. Nossa, meu bicho é muito barulhento, cara. Minha Porque essa nossa, cara. parte é interessante porque Ai, esse camaradinho aí, fiquei que preso na parece minha mais com cadeira. uma versão live action Cê é de um louco. Trollface do que qualquer outra coisa, Magrão, né, cara? Pelo amor de Deus. O... Você é louco, cara? O bicho faz muito barulho, não cara. se trata exatamente de nenhuma entidade catalogada no database das Uou. Backrooms, o que leva muita gente a crer que essa entidade cheia de fome aí é uma criação original do Kenny para que Ok. ele se poupe de precisar Mas animar parece que eu já tinha... É, uma outra porque ele já entidade tinha maluca mostrado gravações antes aí no vídeo, né? que se move de jeito Ele tinha estranho. aparecido. Isso é, até tu perceber que isso é literalmente o design reduzido do Siren Head, mas tudo bem, isso não faz Siren diferença. Head já viu o Max fazer vídeo sobre o jogo do Siren Head. Pela internet existem algumas teorias sobre quem exatamente Max o Kenny MRM. poderia estar querendo representar aqui, como por exemplo um Crawler, descritos no database como Crawler. entidades hostis que normalmente são encontrados perambulando pelos corredores à Ainda é barulhentão, né? Igual Siren Head. É, deve procura ser de a vagantes, inspiração mesmo. que é a forma como são chamadas as pessoas desavisadas que caem Podia nas ter colocado backrooms. Siren Head mesmo, Esses Crawlers são criaturas Caraca, humanoides bicho de 2 feio. metros com braços curtos e corpo fino. Eles possuem uma cor marrom e geralmente Pô, entregam com sua todo, presença com todo respeito, gente, braços vamos ser curtos e sinceros corpo aqui, né, cara? fino. Pô, Eles possuem uma o bicho aí não tá com nada, né, cara? Você vier ali dá um empurrão nele, ele se quebra todo, cara. O bicho é tudo Crawlers perna são de pau, criaturas cara, lá. humanoides de 2 metros com Pô, braços aí curtos e também, corpo esse bicho, o fino. que esse bicho vai fazer com você? Você chega ali e dá um empurrão no bicho, cara. Daí ele vai falar, porra, mas eu que sou eu. Esse cara que é um monstro aqui, eu que vou fugir dele, tá Eles ligado? possuem uma cor marrom e geralmente Não que entregam seja o que eu faria, provavelmente já tá me cagando, isso sim, né? sua presença com um grunhido alto de som distorcido. E convenhamos que essa descrição bate E doidão das perfeitamente ideias com a também, aparência imagina ficar desse trancado numa maluquinho. porra dessa, Porém, você é louco. com isso em mente, a gente se depara com Caraca, uma certos rampa? probleminhas. Esses crawlers habitam o nível 9, não o 0, e geralmente correm mais rápido que um humano em fuga por se moverem usando 4 membros como Foi bem na... Cara, eu tenho um azar também pra susto, né? Foi bem na hora que eu virei pra cá que eu voltei, eu tomei um susto, cara. Que um merda, animal mano. Que quadrúpede. merda, Algo que a gente merda. não vê acontecer aqui. É claro que essas irregularidades Que podem ser raiva. propositais, já que o Kenny pode simplesmente criar qualquer justificativa na lore da série para explicar essas diferenças. De todo modo, é por conta da perseguição que a gente vê na gravação que a gente pode observar um pouquinho mais dos elementos desse nível em específico, como por exemplo a área completamente diferente que o Kenny chega a cair em uma passagem no chão, Pulei. porque aqui a gente pode começar a ver algumas maluquice Gente, bem estranhas, diferente como mesmo. esse andar completamente branco, surpreendentemente com janelas. Uou. Tá, é o daquele que apareceu no começo do vídeo. Cara, que bizarro. Imagina tu olhar. Cara, mas assim, pelo menos. É que é foda que ele acabou de sair de cima. É que ele também não consegue ver a parte de cima do prédio que ele tá, né? Mas se tu olhar assim, pelo menos. É que o prédio ele tem um teto aqui no meio, né? Caralho, não tinha me tocado nisso. Ele não tem céu, né? Que horror, né? Se ele pular a janela aí, né, mano? Que é muito alto. Ele vai. Será que ele vai conseguir andar nesse jardim ou não, né? Curioso. Às vezes o cara pra fugir de um backrooms, de uma parada dessa, o cara tem que fazer uma parada assim que não seja esperado, tá ligado? O cara meter, pular aí do nada aí desse prédio, talvez você desbugue o sistema, tá ligado? E isso nem é o mais Doideira, né, cara? impressionante, porque logo após o corte Nossa, na isso aqui parece um gravação, rosto o aqui, Kenny cara. aparece caminhando em uma outra Que isso, área, onde em um credo. corredor escuro ele Ah, encontra tem um monte isso de aí. janela, né? Apareceu no começo lá também. Caraca, cara, você é louco, mano. É, e Esse ó, por mo- exemplo, mano, nessa situação da época o cara não vai querer se arriscar, né, mano? Mas, pô, às vezes o cara se jogar daí de cima e vendo o que dava também, né, mano?
O cara tem como sair daí, eu acho. Não sei se tem como fugir, Momento porque ele é, não no sabe. mínimo, Talvez ele acha que tenha como ainda. Né? realmente impressionante. Que se dane o Stickman com problema na garganta. Só o visual desse Muito vão louco, na né? realidade, com Muito infinitas foda, outras muito foda passagens mesmo. que se estendem Gente, até ó, onde a e os visuais são absurdos, vista cara. alcança. Isso sim é simplesmente magnífico. E nesse ponto, o Kenny não tem nem mais como ultrapassar o nível de qualidade que essa cena sozinha alcança. Até porque o que vem depois disso pode ser considerável, até que meio passável. Logo após ele entrar no que achava ser uma ok. saída e acabar voltando para o local de onde ele saiu anteriormente, o Oh, coitado do Kenny logo é que merda, surpreendido hein? com mais um encontro nada desejado. Ai, 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 lá vem barulhão, lá vem o barulhão. Vai, vem logo. Vem, meu irmão, vamos? Que alto, cara. Nossa, esse bagulho tá muito alto, mano. Ah, lá vem o sustão. Ah, não, não entra aí não, meu irmão. Onde você vai entrar? Ah, tá, é aquela parte, tá? O bicho vai passar só andando. Vai passar só andando. Pô, o bicho tinha que fazer, tacar aquela bola também ali do nada, sei lá o que ele lançou, cara. Ele faz muito barulho, cara, muito alto. Ah, tá. Aí é o susto. Ele vai se assustar, vai aparecer atrás e vai se assustar, igual aquela hora. Tá. Eu já sei. Calma. Tudo bem? Depois de impressionar tanto com o visual do ambiente e representar os E som conceitos alto. complexos Ok. que o universo das Vambora. Backrooms oferece, seria um pouco de sacanagem fazer o comentário que eu vou fazer agora. Mas essa entidade aí podia ser um pouquinho melhor. É o mesmo comentário que eu fiz, é com a cara. Desculpa, mano. Menos Esse eu bicho. acho. Tudo bem que o jumpscare pega a gente de jeito por ser barulhento e tal, mas honestamente essa criatura não chega nem perto de transmitir o terror e paranoia que algumas pessoas dizem por aí. Talvez tenha sido só a minha expectativa que estava muito alta, talvez não. Ah, Tanto é que nem eu faz. falei, cara. Uma criatura ali que parece que você bota mais medo nela do que ela em você, tá ligado? O bicho. É só a minha Tá opinião. ligado? E ela não importa pra ninguém. Durante esses últimos minutos, a gente vê apenas Respeitem criatura. Ele não venha, tá? É só uma afirmação. Se bem que ela tá lá nos backgrounds, a né? câmera Eu do Kenny espero. cair em uma passagem que seguia diretamente para uma saída. Uma saída que, né, eu não sei se ele sobreviveria mesmo se não tivesse sido pego pela entidade. Assim. A gente vê a faz. É só a minha opinião. E ela não importa pra ninguém. Durante esses últimos minutos, a gente vê apenas a câmera do Kenny cair em caiu uma do passagem céu? que seguia diretamente para uma saída. Uma Pô, saída Alguém pode achar a câmera, né? Ele fez que, gravações. né, eu não sei se ele sobreviveria mesmo se não tivesse sido pego pela entidade. Então, assim, um famoso curta chega ao fim. Sendo honesto, Ok. eu não vou ser babaca aqui. Dá sim pra ver o quanto o Kenny é habilidoso no que faz, quanto ele foi cuidadoso com os detalhes presentes Não, nas irado. descrições do Insano nível demais 0. mesmo. Porém, eu realmente acho que as pessoas estão deixando de valorizar o que realmente é impressionante nesse curta, que no caso são os visuais. A Não, criatura é meio Inacreditável, cara. Inacreditável mesmo. o curta em si é meio parado e não transmite muita coisa interessante. Porém, o Mas é visual de impressionante. alguns takes são simplesmente Não, lindos é e com certeza inacreditável, merecem ser usados como referência para outras obras inspiradas no tema, ou coisas que sejam inspiradas por esse cara. Pô, tema. nem consigo imaginar como o cara faz parte dessa peça. Parece que um estúdio faria mesmo, cara. Se fizer sentido Inacreditável. essa frase. Porém, não acaba por aqui. Afinal, existe um videozinho não tão secreto Mas também ele pode ter, né, ajuda de outras pessoas e tal, mas é impressionante de toda linkado na forma, cara. descrição do vídeo que se chama esse nome aí. De todo modo, apesar de que eu me Daí tem recuso a tentar cara de pronunciar susto, hein, isso, cara. o título nos sugere que se trata de um arquivo Ah, organizado durante os anos 90 em É, específico. 11 de novembro. É, basicamente isso, não tem um nome misterioso. É março, dia 11 de 1990. Arquivo.tar. Então, vamos só manter em não mente sei o que os que eventos significa. que o Kenny presenciou Sei, durante não aquela manjo tanto de gravação PC. ocorreu 6 anos depois, já que isso possivelmente pode ser importante. Ah, E ok. porque eu adoro datas também. Datas. No Datas. arquivo em questão, nos é apresentado algumas imagens peculiares de alguns níveis das backrooms e também umas fotografias bem interessantes do que parece ser algumas pessoas trabalhando com algum sistema ou qualquer coisa relacionada a cálculo, sistema? planejamento ou programação das próprias backrooms. Eu não preciso nem dizer que isso implica uma coisinha que pode deixar muitos fãs chiitas desse universo de cabelo em pé, que no caso é a possibilidade de que essa dimensão na realidade foi criada pelos Uma criação humana? próprios humanos e não apenas encontrada por É. nós. Mas calma, porque É a uma gente puta ainda vai passar afirmação. por outras Mas eu, evidências sendo sincero, não sei se eu gosto muito também disso, não, cara. principalmente ao analisar melhor a imagem citando Zona. algo chamado de Zona Nula 4. Essa tal Zona Nula é Talvez uma criação dos seres humanos para selarem essas entidades até, né? Seria bem curioso uma história nesse
nesse quesito, né? Explicada com mais Interessante. detalhes nesse textinho presente bem ao Interessante. lado, que diz o seguinte: devido à Opa, se alguém se saiu aí no vídeo, sempre esqueço de olhar. E se saiu no vídeo aí, saiu o somzinho do Vegas, em vídeo novo saindo do forno. discrepante elevação entre os painéis 225 e 234, um pequeno campo KX é criado. E, bom, para explicar o que isso Pô, quer não dizer, é entendi preciso nada, aí com primeiro todo ter em mente respeito, que cara. KX é uma forma de representar em um cálculo o número de ondas eletromagnéticas de uma frequência, Uou, uou, como é que é, cara? Calma lá, ô Pomba Atômico. Eu onde não K representa a esperava. onda e X representa Eu um não número esperava esse variável. tipo de Porém, o coisa que agora. realmente importa é que Matemática? ondas eletromagnéticas podem realizar uma ação à distância, principalmente quando dois corpos estão carregados por eletricidade. Basicamente, como é demonstrado naquele clássico experimento da agulha e do balão. E isso é interessante porque aparentemente esse campo carregado de eletromagnetismo é criado em uma backroom a partir de uma considerável diferença de altura entre uma parede e outra. Porém, a todo momento a gente pode perceber que o solo dentro dessa dimensão é completamente plano, principalmente nos primeiros É níveis. Então, verdade. como é que poderia ter uma elevação tão anormal a ponto de provocar uma reação magnética na realidade? Bom, é aí que está o É, mas tem problema, já algumas que horas que eles caem nos buracos. Eu não entendi exatamente qual que é o significado disso, aparentemente mas. essa reação acaba gerando um campo nulo que se forma no corredor vizinho presente após a elevação anormal. Na física, um campo nulo é formado a partir do Caraca, cara, momento em mas que duas que energias parada, opostas hein? se encontram, e nesse ponto, uma ou mais ondas eletromagnéticas paradas no espaço se formam. E eu sei, isso foi meio complicado de entender, mas É, eu calma que eu entendi. dei toda essa volta para esclarecer que esses campos nulos e ondas paradas no espaço são mecanicamente induzidas com vários propósitos. Seja para monitorar o movimento sísmico do planeta para prever Hum. terremotos, seja É para uma parada analisar real se o mesmo. ambiente possui uma acústica boa, ou seja para calcular com precisão a distância entre corpos dentro de um ambiente. Mas ok, que caralhos isso tudo quer dizer? Bom, calma, porque a gente É, ainda eu tem não sei qual que é a aplicação disso no nosso universo aqui de backgrounds, tá ligado? Cara, muita matemática não é meu forte, coisa não sei para de vocês, analisar. No gente. segundo vídeo Tomar principal, um chamado de O Terceiro refrigerantezinho, gente. Teste, a gente escuta um áudio que nos conta uma historinha bem interessante. Aparentemente, uma empresa chamada Assim estava realizando alguns testes durante o final dos anos Mó 80 sede. de algo chamado como Sistema de Distorção Magnética de Baixa Proximidade. Na época, houve muito questionamento sobre o que isso se tratava exatamente, porém nenhuma informação oficial foi liberada até abril de É, 88, tem uma quando o vice-diretor conspiração da por empresa trás, né? estabeleceu que os testes tinham como foco um programa que iria solucionar todos os problemas de abastecimento e moradia que existia no governo americano. E Hum, tá conseguindo interessante, entender cara. onde isso Ok. tudo vai chegar? Tomara que não, porque Vai que vai dar assim merda. tu assiste o vídeo até o final. No entanto, no fim do episódio a gente pode ver a filmagem de um desses testes. Ixi, cara. Ah, eles vão liberar uma criatura, hein, mano. Pô, muito alto essa parte, cara. Uou! Uou! Uou, uou, uou! Os caras estão criando um novo som, mano. Uou! Caralho. Uma geladeira. Com isso, a gente vai direto pro terceiro episódio, Ok. Eles conseguiram construir uma passagem, talvez? Acho que sim, né? Acho que essa era a ideia, pelo menos. Caraca, chamado ok. de Primeiro Contato. Aqui, FBI logo de cara, a Warning. gente é recebido com um cardizão do FBI Caraca, informando que é agora tá proibido bem analog horror, né? a exibição e reprodução dessa fita em questão. A gente pode ver alguns Caramba, equipamentos ok. funcionando, alguns gráficos, mensagens técnicas do que tá Caraca, rolando, e é que óbvio que tem a equipamento é esse, cara? porra de um Daisy Bell tocando de fundo, porque sempre tem que ter um Daisy Bell. Mas enfim, de qualquer forma, durante uma das Daisy transições Bell. para a filmagem do sistema elétrico do local, é possível perceber algumas mensagens invertidas indicando erros em algum setor, algo que serve de aviso para o que a gente logo vê ocorrer durante mais um dos testes dessa máquina estranha. Ixi. É que lá não deu muito certo. É só um do outro, pareceu uma geladeira aqui, ó. Os botãozinhos. E a divisão, parece ter uma divisão pro freezer. Mas é só o fundo da parada. Ok, vamos lá. Lá vai o Super Sol de novo, ó. Meu Deus, lá vem, vai. Liga, liga essa porra, vamos. Ih, não tá funcionando não, cara? Tá funfando? Ah, agora foi.
Caraca, isso vai dar merda, hein, cara. Ih! Ih! Ai, ai, ai. Deu merda. Jesus Cristo, desligue isso. Desative isso agora. Pera aí. O que é isso? Tem algo aí. Tem uma obstrução. Parece com muito. Não, deixa eu continuar. Senhor, isso não é seguro. Ah, sempre tem um desgraçado, né? Uh! Conseguiram! Consegui. Ah, vai vir a entidade. Vai vir. Vai vir uma criatura. O interessante aqui é que, mais Nossa, uma não. vez, a gente Ok. Caralho, mas conseguiram, mano. Muito foda. Só que sempre é assim, né, mano? Sempre tem aquele cara que quer ir até o final com o experimento, aquele cientista, né, cara? É foda, está né? se E sempre deparando que com causa mais problema. algumas evidências do que eu citei anteriormente, de que as backrooms foram criadas a partir da interferência humana. E essa cena final faz questão de deixar isso bem implícito, ao menos de certa forma. É bom Ok. se atentar para a data dessa gravação. Mas será que foi eles que criaram ou eles acabaram chegando, abrindo um portal? Tinha mais gente que tinha abrido um Que portal, ocorre no mano. dia Acho que 17 de não. outubro de Então, 89, enquanto o próximo episódio, chamado de Pessoas Desaparecidas, ocorre durante o início dos anos 90. Na primeira parte do pessoas que foram pros episódio, nos é mostrada backrooms. uma montagem com alguns pôsteres de desaparecimento. E logo Nicholas é possível notar Bolton. que não existe um padrão Margaret exato. Pessoas Watson. completamente É, aleatórias começaram a desaparecer sem ter uma conexão direta uma com a outra, sem discriminar gênero e muito menos idade. E isso até que podia ser um evento completamente misterioso, caso a gente não tivesse a mínima noção do que realmente está acontecendo nos Alice bastidores. White. Porém, logo um gráfico é mostrado representando os casos reportados de pessoas desaparecidas. E bem ali no tracinho azul presente um pouco antes de 1990, ocorre um crescimento absurdo desses casos. Crescimento que aparentemente apenas cessou levemente em 92. Foi quando abriram o portal, né, mano? O portal foi criado, as Porém, esse backrooms, né, ponto no o número caso. continuava visivelmente muito mais elevado do que durante Caraca, os anos subiu muito 80. mesmo. E, como eu disse, é meio óbvio o motivo disso, já que foi em Aquela abertura. 89 em que a Sync conseguiu ter sucesso no desenvolvimento do SDMPP, que literalmente tinha como objetivo provocar uma distorção da realidade para criar espaços infinitos. Mas a gente chega nisso logo logo. Na Que segunda parte, doideira, né, mano? Pra quê, né? Eu me pergunto pra quê, né, mano? O que a humanidade ganha com isso, tá a gente ligado? vê um grupo de cientistas usando um método meio que arcaico para se locomover pelo É que nível você zero, precisa, usando assim, de tanto conhecimento, né, cara? Será que um dia vai chegar uma parada, assim, do ser humano também que... Acho que já tem hoje coisas que... ah, experimentos que são, por exemplo, antiéticos e tal, né, mano? Por exemplo, isso aí é um experimento antiético, talvez, né, cara? Pra você criar uma dimensão bizarra, sabe? Isso não me parece certo. a famosa tática do João e Maria, que no caso se trata de usar algo como marcação conectada ao ponto de início. Eles caminham um Nada pouco pra pelos dar certo. corredores, a filmagem corta e retorna com eles encontrando isso aí. Oh! Pera aí. Eu vou me preparar. Eu vou me preparar. Uh, É o bichão, é o super bichão. Lá vem. Não? O que é isso, K1? Que ca- Ah, ele tá aí. Que isso? Ah! Será que é o nosso mano? Nossa, mas tá parecendo um boneco do Max Steel, tá ligado? Ai, mas sai daí. É orgânico. Ah, sério que é orgânico? Tem um ser humano morto na sua frente, né, cara? Um tipo de... Ah, tá, ele não tá falando do cara, tá falando do... Uou! Que isso? Que jumpscarezinho, Nada, mas o interessante aqui na é. realidade tá em uma das postagens do Kenny na aba comunidade, afinal de Eles contas... adoram jumpscare, né, cara? Adoram. Adoram me assustar. Assustar é todo mundo, né, na real. O... Eu ia falar, eles estavam falando que parece tipo um fungo mesmo, uma corrupção ali em volta do Filhote de cara, né? Alex, Alexzinho é. E literalmente algumas horas atrás, enquanto eu escrevi esse roteiro aqui, ele fez uma postagem onde a gente pode ver uma imagem de um rim meio que defeituoso. Isso aqui é interessante porque as Infectado. anotações da imagem deixam a entender que ele ficou desse jeito após Do ter sido contrário, preenchido parece. com uma bactéria desconhecida, que morreu logo depois que a vítima bateu as botas também. E é claro que aqui não tem nada que indique que a vítima em questão Interessante. seja a mesma que a gente viu no vídeo.
Porém, é interessante perceber que ao redor do corpo existem algumas manchas Mas escuras parece que não é, eu achei que era o nosso protagonista do outro vídeo lá, mas que não é. escorrem por uma passagem superior na parede, Prota. quase como se o infeliz aí tivesse sido banhado por algum tipo de líquido, ou quem É, sabe, tivesse tacado ter sido nele, né? engolido e regurgitado. Em outras Engraçado palavras, sido isso. comido e vomitado, Cuspido, tá ligado? caralho. Como eu Pode disse, ser. não tem confirmação de que esse rim pertence a esse carinha aí, mas é impossível acabar não ligando os pontos de certa forma. Com isso, a gente pode ir diretamente pro último episódio postado até o momento, que no Pô, mas já, ok, caso é o vambora. vídeo informacional. Afinal de contas, até mesmo as Ô, séries com senhor. mais potencial não podem deixar de se curvar para os clichês clássicos de análogo e óbvio. Ah, é que... Lá vamos nós. É aquele videozinho de o que fazer se cair nas A backrooms, primeira né? parte do episódio se Ok, trata de uma vambora. fita de informação Eu dedicada gosto aos desses novos vídeos, é. membros da São equipe. clichês bons, né, gente? Eu acho que assim, cara, nada se torna clichê sendo, tipo assim, tudo que se torna clichê em algum momento foi bom, tá ligado? Tipo, foi porque foi bom. Não sei algo que é clichê e que seja ruim, tá ligado? De pesquisa e Talvez desenvolvimento ficou do ruim com o tempo alguma coisa seja clichê, mas eu acho que tudo que vira clichê em algum momento foi bom, talvez, né? projeto KV-31, que no caso tem como foco os estudos dedicados ao SDMPP, também chamado internamente como a máquina, a porta ou sala dos fundos. Sim, a nossa querida dimensão maluca ainda não era exatamente referida com o mesmo nome que se tornou a marca registrada da obra, infelizmente. O restante da fita basicamente diz algumas coisas óbvias e algumas coisas interessantes. Óbvias como o fato de que comentar algumas coisas sobre o projeto no lado exterior é completamente proibido, e Ah, interessantes ok. como o fato de que se deve explorar as backrooms ou o Nunca entrar complexo em sozinho. grupos com no mínimo 3 indivíduos, já que Pô, é realizar bom, né, uma mano? exploração sozinho é Pô, extremamente proibido. claro, também vai mexer com a... Pô, só do cara. Imagina o cara entrar. Por que que o idiota iria entrar sozinho, né, no bagulho? Mas se ele fosse entrar, mano, o cara já ia ficar doido, tá ligado? Tem que entrar em grupos pra você ter Na alguém pra segunda parte do conversar e episódio, a tal, gente né, pode mano? ver mais uma das Que explorações pode te feitas ajudar a por se defender, cientista né, da mano? mesma forma que a gente viu no episódio anterior, porém aqui são mostradas Imagina os algumas três manos juntos naquele coitado, naquele monstro lá do primeiro vídeo lá. Você é louco, né, mano? Desmontava o coisinhas a perna mais do magra que lá, né? antes. Além de que mais uma vez a gente pode ver o talento do Kenny representar visualmente o nível 0. Porém, a gente não tem muito tempo para focar muito nas paisagens nada naturais do local, já que em certo ponto um dos pesquisadores parece escutar o som de várias pessoas conversando ao longe. Ok. Ixi, quer ver? Quando o pombo atômico me deixa assim sozinho, cara, é porque vai acontecer alguma parada, né? Vamos preparar já. Pessoas conversando? Mas pode ser uma criatura imitando pessoas também, né? Sabe que isso Guys, can you daí. hear this? Pega ouvir isso? Aí. Não, não vai lá ver não, mano. Não vai ver não, não vai ver não. Ué, tem You nada. guys, can you hear this? Uou. Hey! Uou. Uou, 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 uou. Um, Vai ter jumpscare, vai Guys? ter jumpscare, eu tenho certeza. George? A What gente vai por alguns nomes. Se fudeu, né? Hey! E ok, isso aqui é um pouco desesperador à medida que esse maluquinho nesse momento Ai, se cara, eu fico sempre esperando que vai dar um sustão, vai pular alguma coisa na tela. Cara, coitado, acho que algum bicho fez uma alucinação com ele, né, encontra na mano? mesma situação que muitas das pessoas que Caraca, desapareceram que depois de doideira, caírem no mano. Você é local louco. também se encontraram. Durante a tentativa de encontrar um caminho de volta, ele encontra algumas coisas que chamam a nossa atenção. A primeira delas é uma sala arquitetada de uma forma que não faz muito sentido. A gente pode ver um cercadinho ali, uma parede que parece uma estante gigante, Curioso. e no centro algumas pedras ou algo que me Isso dá a parece impressão uma de plateia estar ali, no talvez, clipando no não? chão. De todo modo, nada é muito desenvolvido Bom, mas aqui, afinal de contas já é estabelecido pela lore do nível 0 que a arquitetura dele é confusa e sem uma lógica prévia. Então vamos só a ideia basicamente é ser um espaço realmente assim que não tem explicação, seguir tá porque a ligado? cena do longo corredor é bem interessante. A gente consegue escutar mais uma vez a vibração das lâmpadas à medida que o Nossa, é pesquisador louco, se cara, tô aproxima de uma arrepiado. porta com ausência total de luz. Isso é interessante porque comprova algo que eu já achava anteriormente. Mas primeiro a gente precisa voltar rapidinho para toda aquela explicação de física que eu dei, onde o Ixi, ponto principal lá se deu pelo vamos. fato de que o interior das backrooms é carregadíssimo de eletromagnetismo e alguns corredores são tão fortemente carregados que geram as ditas zonas nulas. E, bom, como não existe uma explicação realista para o que aconteceu com o pesquisador aí, é possível acreditar que ele se perdeu do seu grupo justamente por entrar em uma dessas zonas nulas. Ah, dele meio que
assim, ele se bugou, assim, entrou num lugar que ele não deveria, né, mano? Entrou num lugar ali que fez uma alteração na realidade. Como a gente Doideira, pode né? perceber, depois É que ele maneiro, entra cara, nesse é beco difícil, sem... é complicado de entender essas paradas de matemática e tal, tem da lore que eu brinquei lá no meio do vídeo, mas é bem legal, né, cara? Eu gosto quando os universos que a gente vê tem toda essa complexidade por trás, é Ainda bem não só maneiro. os membros do grupo deixam de ouvir ele, como também desaparecem como se fossem só uma ilusão. E aqui, Meu, meus tá senhores, é totalmente que escuro, entra o hein? meu ponto. Como a gente sabe, É luz, louco, cara, como radiação, que entrar ali? micro-ondas e ondas óticas são tipos de ondas eletromagnéticas, Hum. e o SDMPP literalmente criou um complexo de espaços através da distorção do magnetismo. Porém, as coisas aí dentro não funcionam do jeito que a gente compreende, justamente porque a própria existência desse espaço não é natural. As backrooms não são outra realidade criada por uma entidade, mas sim uma complexa rede de Oh, espaços criadas que artificialmente que doideira. não se ajustam ao nosso conceito humano de realidade justamente por não ser um ambiente completamente As estável. E paredes. isso, de certa forma, explica a grande necessidade de exploração e pesquisa lá dentro. Afinal de contas, apesar da máquina ter sido criada corretamente e funcionar corretamente, infelizmente os cientistas não possuíam controle sobre os espaços criados. É por isso que É, naquele mapa realmente, que... cara, só que assim, querendo ou não, que nem eu falei, mano. Mas, cara, imagina se fosse criado se fosse descoberto que existe uma parada dessa no mundo real mesmo, tá ligado? Você acha que os caras não iam tentar explorar, tentar entender, desvendar? É claro que iam, né, cara? Tipo assim, surge logo após o último teste do o ser humano quer SDMPP, sempre querer descobrir tudo, né? Ele tem essa necessidade por conhecimento, né, a gente cara? vê um mega labirinto surgir do nada, justamente porque o que aconteceu ali Não, foi mapa algo como uma parece? explosão magnética, quase como uma explosão normal que a gente conhece. Porém, ao invés de criar uma cratera e espalhar escombros, essa explosão criou um complexo de campos gravitacionais, formando salas e corredores e andares de forma completamente aleatória. Porém, como isso explica o que aconteceu com Isso esse aí também maluquinho não aí? é. Bom, depois que ele entrou no beco sem Ele ficou saída, que eu entrou acredito num ser uma bug. zona nula, ele ficou privado das intervenções causadas pela instabilidade do ambiente, quase como se ele tivesse ficado preso no tempo, mas não literalmente, afinal de contas o tempo só é afetado pela gravidade, não por distorções magnéticas em si. Porém, a gente não sabe Caraca, cara, exatamente que como a física doideira, hein? funciona dentro dessas distorções e Eita, alterações, gente. ficando um pouco O complicado bagulho não de é se simples, estabelecer não, uma hein? explicação que sirva adequadamente. Sem contar que eu não sou nenhum especialista formado em física para entrar em muitos detalhes, então vamos prosseguir. Dentro Ok, dessa área mais ok. Cara, não é fácil, gente. É bem complexo mesmo, escura, que cara. Mas é basicamente maneiro, é implica que a maneiro. própria luz do nível zero faz parte da distorção magnética, o que impede essa área de receber ao menos um pouco dessa iluminação, Caraca, tem o uma pesquisador então se depara com um ambiente carriola. completamente diferente que parece ter sido gerado a partir da incapacidade da distorção Bagulho de magnética em obra, gerar uma parece, casa né? nessa sala pequena. A partir desse Caraca, ponto, uma nada de casinha muito relevante aleatória. acontece durante a longa caminhada do maluquinho aí, até o momento em que ele encontra uma saída que, infelizmente, não é exatamente uma saída. Ai, ai, ai. Ok, vambora. Talvez seja o último do vídeo. Quando que vai ser? Ai, uma saída. Tô escutando passos, gente. Uou. Um, um- um laboratório? Ai, tô com medo, rapaziada. Alô? Alô? Ai, fudeu. Fudeu demais, fudeu demais. Oi? Não, não. Ai. Uou, o que aconteceu? Pô, ele vai atrair todos os bichos com aquele barulho. Que isso? Eu, hein, cara? Você é louco? E, bom, eu acho que esse Hum, ponto já tá bem claro que o Kenny tá mudando drasticamente a própria lore em si das não backrooms. entendi. Ele tá querendo fazer a visão dele da parada, né? Só que o cara chegou num lugar ali que ele se ferrou, né? Porque o bagulho fez um barulhão e vai atrair todas as criaturas E pra isso ele, é né, mano? bem interessante, já que aqui a gente vê uma empresa chamada Async, que possui assim É boas diferente, intenções de diferente, desenvolver um interessante. sistema capaz de criar espaços infinitos a partir da distorção magnética artificial. E tudo bem, muito bonito, tudo perfeito.
O problema é que alguma coisa deu errado durante um dos testes, aham. provocando assim uma reação em cadeia dessas distorções sem controle que acabaram resultando no que a gente vê ser o nível 0. Essa região possui uma arquitetura confusa não por ter sido criada por uma entidade que possui um Assim, intelecto por avançado e cientistas, nem né, nada mano? parecido. Esse espaço é assim por simplesmente ter sido criado acidentalmente e por possuir uma instabilidade espacial causada pela Tudo é um espaço que não deveria existir na realidade, né? Uma parada meio própria falta de bizarra, assim, que controle foi dos criada. responsáveis diante do imenso problema que eles Doideira, criaram né? acidentalmente com o Pô, simples objetivo de criar algo positivo. Agora, o que aconteceu com o carinha que tomou é, banho de é ácido? mesmo, né? E Que tem o vírus aí e tudo mais, mistério né? maluco é Tem muita essa? coisa, Como né? as pessoas conseguem atravessar a realidade e cair no nível 0? E também como que os caras sumiram lá também não foi Então, eu explicado, acho que a né? gente vai ter que esperar um pouquinho para ter essas perguntas respondidas. Afinal de contas, os Ok. episódios estão em lançamento Bom, e a gente já nem tem, né, gente? Já tem no canal dele aí, se vocês quiserem. Eu posso trazer as outras sequer viu partes. outros níveis além do 0. Então vamos ser um Ok. pouquinho pacientes. E parece que É isso? finalmente voltamos à nossa Ok. programação normal. Esse tema aqui foi bem Irado. pertinente para Ai, voltar com a estrutura normal dos vídeos, justamente porque eu não tinha fé irado, nenhuma mano. nessa série. Foi da Eu hora, sempre fui um Ué, desses caras que não sério? achava nem um pouco interessante o conceito das backrooms, justamente Caraca, pela sério? associação que eu tinha tipo, backrooms é criado pela comunidade, assim como SCP é e SCP é uma merda. Então Ah, não, SCP é uma merda. Acho que é divertido também de você ver as coisas que as pessoas criam. Mas o Backrooms, o conceito dele é muito legal, né, cara? backrooms também são. SCP Então, também tipo, é. eu sempre tive esse preconceito e que meio que quase me afastou completamente de entrar em contato com essa série muito boa. E sim, eu fico surpreendido pelo carinha que é o responsável por ser tão novo assim. Tipo, é um cara que realmente tem talento. Eu não vou nem Muito dizer que é um foda, talento né? É, natural, porque com realmente. certeza ele estudou pra conseguir fazer esse Ah, tipo de eu coisa. não duvido. Então, Mas, ele é um pô, cara com realmente 16 anos, não sei não também, né, cara? 16 anos, o moleque tá no colégio ainda, se for bem igual lá, né, dedicado e cara? sim, bem talentoso. Como eu acabei falando em certo ponto do roteiro, eu acho, eu nem me lembro Hum. agora, a série ainda não acabou, na realidade eu fiz esse vídeo aqui meio que pegando Também, a né? Mas série tem. andando, Mas os então outros episódios já tem no canal pode dele, ser eu que falei, venha gente. mais coisas aí que acabem Não, desvalorizando acho que o completamente final aqui é mais ele o contando pombo. coisas da época, né, gente? Enfim, acho que foi bem interessante aí e tal. Complexo também, não dá pra dizer. Afinal, é o complexo o nome do vídeo. Ok, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Se puderem, se inscreve aí se vocês gostaram que eu troco a parte 2, tá? Se puderem, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite, tá bom? Tamo junto, é nóis.